Olá, povo católico. Vamos nessa postagem aqui iniciar um estudo sobre o Decálogo, os 10 Mandamentos, baseado no Catecismo Romano. Esse livro que era para ser o livro de cabeceira de todo católico que quer entender a fé católica. Bom, então, a primeira observação que eu faço dos 10 mandamentos é que os 3 primeiros mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas, o segundo mandamento, não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, e o terceiro, lembra-te de santificar o domingo e demais dias santos. Percebam que os 3 primeiros mandamentos é uma relação direta do homem para com Deus. E todos os outros 7 é uma relação que o homem mantém de amor e obediência a Deus na convivência no dia a dia com as pessoas. Conforme escreveu Santo Agostinho, o Decálogo ele é um resumo de todas as leis. Ainda que o Senhor falasse de muitas coisas a Moisés, o que o Senhor fez foi entregar só 2 lápides, as chamadas tábuas do futuro testemunho na Arca da Aliança. Na verdade, quem fez por compreender, quem busca essa compreensão, reconhecerá que todas as outras determinações de Deus dependem daqueles 10 preceitos, sendo, portanto, o Decálogo a suma de toda a lei. Cabe aos pastores a obrigação de meditá-lo dia e noite, conforme diz logo o primeiro Salmo no versículo 2. Não somente para ajustarem a sua própria vida a essa norma, mas também instruir o povo na lei do Senhor, o povo que lhes é confiado. Os lábios do sacerdote guardam a ciência e de sua boca procuram os homens conhecer a lei, porque ele é um anjo do Senhor dos Exércitos. Livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 7. Dentre as razões que move o homem a cumprir os preceitos do Decálogo, a mais eficiente é o fato de Deus ser o autor dessa mesma lei. Portanto, a autoridade terrena nenhuma tem o direito de contrariar esses preceitos. Legisladores, juízes, chefes de Estado, todos devem observância aos mandamentos como ordem natural e perfeita devido à sua origem divina. Não podendo as autoridades civis ir de encontro sob a falaciosa ideia, principalmente vigorante hoje em dia, de Estado laico. Com a observância desses preceitos, a Santa Igreja construiu a civilização ocidental, eliminando toda a crueldade dos povos bárbaros que compunham a Europa na época Império Romano, transformando o continente no berço da civilização, fato vergonhosamente, logicamente, escondido dos ambientes acadêmicos, entupido de podridões marxistas. Diga-se muito embora que a lei foi promulgada pelos anjos, conforme diz lá no livro de Gálatas 3,19. Contudo, ninguém pode contestar que o seu autor é o próprio Deus. Estava essa luz divina quase ofuscada pelos maus costumes e pelos vícios inveterados entre os homens. Como bem até hoje em dia, Quando a gente começa a estudar o significado dos mandamentos, a coisa que mais deixa uma pessoa que conhece, o que mais deixa essa pessoa horrorizada é que a apostasia do clero faz com que os fiéis leigos, se você chegar na maioria das paróquias, você vê o estado de, como posso dizer, o estado assim de afastamento geral de quase todos dos mandamentos. E lógico, distantes do mandamento de como virá a salvação. Então vamos
esse é o grande início, né, de talvez aí umas 3 postagens, de uns 3 vídeos que vem aí falar dos mandamentos. Agora eu vou falar dos 3 primeiros, como eu falei anteriormente. E Deus trouxe essa luz aí nova pra gente, que deu até mais fulgor à primitiva. Em nossa época não faltam pessoas que, para sua grande desgraça, se atrevem a declarar de forma ímpia que a lei de Deus não é necessária para a salvação. Essa opinião ímpia e abominável foi refutada nas Sagradas Escrituras. Como disse o apóstolo, o que vale é observar os mandamentos de Deus. 1 Coríntios 7, versículo 19. Quem tem os mandamentos de Deus e os põe em prática, esse ama a Deus. João 14, 21. Nosso Senhor mesmo disse também, quem me ama guarda a minha palavra. João 14, 23. A violação de qualquer um dos mandamentos do Decálogo é suficiente para levar o pecador para a desgraça eterna, caso ele morra impenitente sem o sacramento da confissão. Por isso as faltas contra o Decálogo são chamadas de pecados mortais. Vamos falar do primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, o significado mais profundo disso aí. Que às vezes a maioria das pessoas nem sabe nem mais recitar quais são os mandamentos, né? Quem dirá o significado de cada um deles? O que significa amar a Deus sobre todas as coisas? Sendo Deus imóvel, imutável e sempre igual, temos a obrigação de aceitarmos suas palavras e de crermos plenamente em sua autoridade. Ora, se Deus é perfeito e nós não, é nós que nos amoldamos, é nós que abandonamos as nossas imperfeições para agradar, para nos enquadrar na perfeição que Deus espera. Como bem disse o Senhor, seja perfeito que o vosso Pai que está no céu é perfeito. Nada desse negócio de eu acredito em Deus do meu jeito, vamos parar com isso. Deus ele não é do seu jeito, é você que tem que ser do jeito dele. Eu acredito em Deus do meu jeito. E aí começa essa loucura de escolher religião de acordo com o seu gosto. Então, o significado desse mandamento podemos assim explicá-lo como: Deus existe e se revelou como único. Por isso não existe essa questão de politeísmo, Deus Apolo, Deus a fulana, Deus cicrano. Na verdade, a própria história mostra alguns desses seres como mitologia. Então, o politeísmo, onde existe Deus disso, Deus daquilo, ele é falso. Deus se revelou como único, eu sou o que sou. Jesus Cristo disse dele mesmo que é o Deus encarnado. Ele disse dele mesmo, eu sou a verdade. A verdade está no singular. O conceito que ele deu dele mesmo, eu sou a verdade. Só tem uma verdade. Não existe isso de vários deuses. Pecam contra esse preceito os que não têm fé, esperança e caridade. A essa classe pertencem os hereges que não creem na verdade ensinada pela Santa Mãe Igreja. Os que acreditam em adivinhos, cartomantes, jogos de búzios, videntes, essas coisas supersticiosas. Tem gente que se acha muito racional, né? Mas acredita que se no ano novo der 3 pulinhos ali na onda, ele vai ter sorte, né? Agora, onde é que está a relação racional? Onde é que está a ordem de causa e efeito? O que é que tem a ver sorte com pular uma onda? E esse paganismo por ignorância, né, já atingiu boa parte dos católicos, de que ano novo tem que vestir, tá todo mundo de branco.
Branco atrai a paz. Qual é a lógica? Qual é o vínculo de paz com a cor branca? Nenhum. Lógico que você poderia usar as cores como simbologia, mas não é isso que acontece, né? As cores é como se as cores tivessem uma vida por si só, né? Tivessem uma atração nela por si só. Absurdo dos absurdos. E tem gente que se acha racional, né? Acreditar na ressurreição de Cristo é um absurdo, né? Mas acreditar em força da mente, em cartomantes, em búzios, como foi dito, né? Videntes, isso é super racional. Adoramos a Deus prestando culto a seus intercessores, os anjos, os santos, e através da veneração das relíquias e imagens dos mesmos. Não adorar a imagem como se a imagem em si fosse uma divindade ou um ser detentor de poderes extraordinários que as torne dignas de adoração e às quais se deva fazer súplicas, pondo confiança em meras representações simbólicas. É a negação, né, do que os protestantes acusam tanto os católicos de forma baixa, como a falsa acusação de idolatria, né? Como se os católicos estivessem dizendo que a imagem é Deus. A imagem por si só, aquele objeto tem um poder. A imagem apenas é usada pelos católicos como algo que reflete algo que transcende a ele mesmo. Como foi dito aqui, os anjos, os santos de Deus. Do segundo mandamento, não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Blasfemar e maldizer a majestade de Deus e todas as criaturas que devem bendizer e exaltar, como o nome dos santos, são as pessoas que estão na glória do seu reino. Jurar pelo nome de Deus em coisas banais e levianas, e para justificar o que é falso ou inútil. Jurar por qualquer bobagemzinha. Eu juro por Deus que eu deixei isso aqui. Eu juro por Deus que não fui eu que peguei seu sapato. Esses juramentos por coisas sem necessidade, coisas banais, como foi dito aqui, já é um atentado contra esse segundo mandamento. Podemos jurar pelo nome de Deus, agora de forma santa, quando invocamos a Deus por testemunha de uma verdade. A razão dessa diferença é que o juramento só foi instituído como remédio da fragilidade humana e como meio necessário para provar a veracidade de nossas afirmações. Então a gente faz um apelo para Deus. Agora, lógico que tem que ser dentro de assuntos que tenham um peso de importância e não por banalidades, como foi dito aqui anteriormente. Outro tópico: não fazer juramento em assuntos corriqueiros e não sejamos demasiadamente fáceis para jurar, pois está advertido: o homem que jura muito será cheio de iniquidade, e a desgraça não se apartará da sua casa. Eclesiástico 23:12. Não devemos jurar prometendo alguma coisa com a intenção de não cumprir o prometido. São as falsas promessas. Jurar cometer um pecado mortal, como por exemplo até de matar um homem, peca contra esse preceito desde que haja reflexão e seriedade e não falte ao juramento a verdade. Ou seja, a pessoa jurou matar a outra sinceramente mesmo. Adulterar o sentido reto e verdadeiro das Sagradas Escrituras em favor de outras doutrinas e heresias. Acima eu falei ali, né, do falso testemunho
que dão os protestantes, né, quando acusam os católicos de estar adorando imagem, né? E quando já foi explicado, tomar palavras e sentença das Sagradas Escrituras para usar em sentido profano, deboches, sandices, lisonjas, difamações, adivinhações, sátiras e outras infâmias, desprezo da oração e não buscar a assistência de Deus, são os pecados contra o segundo mandamento. Terceiro mandamento, lembra-te de santificar o domingo e demais dias santos. Este preceito regula o culto externo que devemos a Deus. Não podemos deixar de render exteriormente culto e ação de graças àquele que a fé e a esperança nos levam a venerar amorosamente. Dentre as mais obrigações prescritas em dias santos, uma é reunirem-se os fiéis na igreja para escutar a palavra de Deus e assistir ao santo sacrifício da missa. Outro pecado contra o terceiro mandamento, deixar em tempo determinado, é uma coisa que nós devemos fazer, para falar a verdade, né? Deixar em tempo determinado os trabalhos corporais, ocupações, interesses temporais e divertimento, conservando-se livre para se aplicar de corpo e alma ao cuidado de prestar piedoso culto a Deus. Ou uma observação também que deve ser feita. A proibição do trabalho se dá não por ser indecorosa, mas por distrair o nosso espírito do culto a Deus. Também não viola esse preceito, né, esse mandamento, quem precisa trabalhar os domingos, tem aquela obrigação de ir, e cuja omissão acarreta algum tipo de prejuízo. Imagine, né, se todos os médicos, nenhum fosse trabalhar no domingo, né? Quer dizer, não tem sentido isso, né? Imagine todos os motoristas, ninguém trabalhasse, né? Ficar todo mundo sem transporte no dia de domingo. Então, temos que ter um pouco aí de bom senso do significado de tudo isso. É prestar culto ao Senhor nesse dia. A observação dos dias santos estabelecidos pela Igreja servem para ser observados e devemos santificá-los como o domingo, pois desde o início da Igreja e nos tempos posteriores, os apóstolos e nossos santos chefes instituíram outros dias festivos para que celebrássemos com amor e devoção a lembrança dos benefícios divinos. Entre eles, consideram-se como mais insígnes os dias consagrados ao culto divino por causa dos mistérios de nossa redenção, que é o que acontece no próprio domingo. Depois, os dias comemorativos da Santíssima Virgem, dos apóstolos, dos mártires e outros santos que reinam com Cristo. Pela exaltação da sua vitória, glorificamos a bondade e o poder de Deus. A eles mesmo tributamos as honras devidas e o povo cristão é levado à imitação de suas virtudes. Mais uma vez, essa postagem é baseada nos ensinamentos do Catecismo Romano, livro que todo católico tinha que ter. Livro de fundamento. Aliás, foi o primeiro livro que eu comprei. Se eu sou católico, eu tenho que entender o que a igreja diz. E a igreja fala pelo catecismo, primeiramente pelo catecismo. É um livro que não poderia faltar para nenhum católico. Deve custar aí por volta de entre 100 e 200 reais. Ah, mas é caro. Será mesmo? Se você acha que um livro que te leva a cumprir aquilo que está nas Sagradas Escrituras, ouvir a igreja, pois a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Ler o catecismo nada mais é do que ouvir o que a igreja nos ensina das Sagradas Escrituras. Ah, mas um livro é caro, 100, 200 reais. Será que você não tem um tênis aí que você pagou mais caro? Será que não tem aí um móvel, um eletrodoméstico que você pagou bem mais do que isso?
Será que você nunca pagou por uma diversão, uma viagem que custou mais do que 100, 200 reais que custa esse livro fundamental para a nossa salvação? Se a resposta for sim, aí cabe a reflexão. Se eu paguei tantas coisas mais caras do que isso, será que o Catecismo Romano não posso pagar por ele? Então, concluído aqui os 3 primeiros mandamentos, né? Viremos aí posteriormente com a sequência dos outros 7 mandamentos. Só aguardar. Até mais.